Para um novo cenáculo. Amados, o tema passado para mim é Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas não tem como eu falar de Espírito Santo, como meu irmão Reginaldo ele já veio introduzindo, não tem como eu dizer sobre o Espírito Santo se eu não chamar em nosso meio a Virgem Maria. Amados, quando eu preguei no cerco de Maria, um momento de grande felicidade para mim anunciar a bem-aventurada. E eu disse para vocês que todos os lugares que eu passo, por um hábito e por uma necessidade de dever um favor à Virgem Maria, que intercedeu um dia pela minha família, eu levo em todos os lugares a consagração. Amados, e não é brincadeira. Eu estava um dia na minha casa, isso era um domingo à tarde, quando uma voz suave veio em meu ouvido e falou: eu me alegro quando você inicia um grupo fazendo a consagração a mim. E eu parei e falei: para, que isso é coisa da cabeça, eu sou mariana, é coisa da cabeça. E aí, novamente essa voz falando: eu me alegro quando você faz a consagração a mim, quando você leva a minha consagração às pessoas. E eu falei assim: para, é coisa da cabeça, é coisa humana. E com isso, amados, pela semana toda, segunda-feira, de manhã, à tarde e à noite, essa voz vinha e me dizia a mesma frase. Terça, quarta, quinta, sexta-feira. Na sexta-feira eu ia pregar no grupo dos amigos meus, dos irmãos do grupo de oração Cristo Vive, da comunidade São José Operário. E quando eu estava em caminho para o grupo de oração, essa voz veio muito mais forte. Eu estou alegre porque eu sei que você vai levar a consagração. E eu lembro que eu parei o carro na hora, eu falei: então tá. Se essa voz que veio até mim, és tu mesmo, Maria, és tu mesmo, minha mãe, eu peço a ti um sinal no grupo de oração. Amado, e eles têm uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, e quando eu estou fazendo o início da pregação, que eu vou fazer o momento da consagração, eu me volto para a imagem, e vou caminhando em direção da imagem. No momento que eu olho para Nossa Senhora Aparecida, um sorriso lindo sai de tua face e vem ao meu encontro. Naquele momento, amado, eu comecei a chorar. E eu acredito que o pessoal do grupo de oração não soube o que estava acontecendo, porque esse era um diálogo meu com a Virgem Maria. E eu comecei a chorar porque era o sorriso mais lindo que eu já tinha visto na minha vida. E aí, com a graça de Deus, ocorreu a pregação, as orações. Montei no carro, comecei a chorar novamente, porque eu nunca tinha visto um sorriso tão lindo. Cheguei na minha casa, amados, chorando, porque eu vi que a minha atitude de levar a consagração estava agradando o coração da minha mãe lá no céu, que é a Virgem Maria. Então não tem como eu falar do Espírito Santo de Deus sem levar vocês que estão me assistindo nesse momento a uma profunda consagração da sua vida, uma consagração da sua família, uma consagração da sua casa, à Santíssima Virgem Maria. Porque no cenáculo, ela estava lá, e a visualização do cenáculo, alguns santos teve a visualização do cenáculo, e fala que Maria estava lá, bem quietinha, mas orando, firme e forte. Firme e forte. Eu quero que vocês agora
Se vocês têm uma imagem de Nossa Senhora na sua casa, olhe para a imagem de Nossa Senhora. Se você nesse momento não tem uma imagem de Nossa Senhora, eu peço que você coloque a mão no seu coração, porque Nossa Senhora, ela não tem que estar numa imagem, mas ela tem que estar presente dentro do nosso coração. Coloque a mão no seu coração e comece agora a se consagrar. Vai falando: Nossa Senhora, Virgem Santíssima, eu consagro a Ti. Eu consagro a Ti a minha casa, eu consagro a Ti a minha família. Eu consagro a Ti, Maria, todos aqueles meus que me amam, meu serviço. Eu consagro toda enfermidade da minha família, toda desunião. Eu consagro a Ti, Maria, porque eu sei que a partir de Ti, esse Pentecostes será vivo e presente na minha vida e na minha casa. Vamos nos consagrar à Virgem Maria. Uma mulher de cabelo cacheado. Você, no momento da consagração, dobrou o seu joelho ao lado da sua cama. E eu vejo a imagem certinha sua. Você impôs a mão do lado que seu marido dormia. Você consagrou ele à Virgem Maria, porque o teu marido não está mais aí, porque ele te abandonou. O teu marido não está mais presente. Mas eis que a Virgem Maria foi o resgatar, porque a Virgem Maria entendeu a consagração dele e do seu matrimônio. Vai tomando posse, filha amada, dessa graça derramada na tua vida. O Senhor me mostra também pais, e é mais de um pai que está nos acompanhando, cujo filho sofre de bronquite asmática. E a Virgem Maria está indo visitar agora a tua casa, e está cobrindo o seu filho com o seu manto sagrado. Eu posso ver certinho a coberta dele, uma coberta azul. Tem uns desenhos dos aviões nessa coberta. E a Virgem Maria está visitando ele agora, está intercedendo pelo teu filho. Toma posse, mãe e pai.
Vamos novamente cantar esta canção. Amados, convido você agora a pegar a palavra de Deus, que está no livro de Joel, capítulo 3, versículos 1. Joel, capítulo 3, versículos 1. Enquanto vocês vão pegando, eu vou me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Evandro, sou coordenador do grupo de oração Maranatá. Estou aqui junto com meus irmãos que estão intercedendo, que estão tocando. É uma bênção estar aqui podendo anunciar para você esse Pentecostes. Sou casado e, como costumo dizer, minha esposa não está escrito Cibele, não está escrito esposa, mas está escrito anjo meu, que ela é um anjo que Deus colocou na minha vida. E deste matrimônio Deus nos abençoou com um filho chamado Mateus. Amados, só frisando novamente para vocês, a palavra-chave desta noite é família. Escrevem aí, família. Todos com a palavra de Deus em mãos, vamos lá? Depois disso, acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciões terão sonhos, e vossos jovens terão visão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, quando nós pegamos o livro de Joel, em capítulo 1, capítulo 2, vai dizer para nós que o povo estava padecendo. Uma grande praga veio para aquele povo, então o povo estava sofrendo, como nós estamos sofrendo hoje. Havia um sofrimento para aquele povo. Então, amados, o povo, por um discernimento, dobra o seu joelho, faz jejum, faz oração e começa a entrar numa profunda intimidade com Deus e clamando para que Deus olhasse para si, para eles e voltasse o seu olhar de misericórdia. Amados, Deus voltou o olhar de misericórdia para aquele povo. Trigo veio em abundância, tudo em abundância. Tudo que foi ruim foi restaurado, porque o olhar de misericórdia voltou. E aí o profeta Joel, ele fala assim, que chegará uma época e que o povo de Deus será reconhecido por onde andar. Mas como que esse povo de Deus seria reconhecido por onde ele passava? O povo de Deus só seria reconhecido através do Espírito Santo, que ele viria e seria derramado em toda a criatura. Amados, você só vai ser reconhecido na rua como um cristão se o Espírito Santo de Deus estiver em você. Mas quem é o Espírito Santo? Amados, quando nós pegamos lá em Êxodo 30, 31, vai dizer para nós que Deus chega para o povo e fala assim, olha, vamos construir uma arca, a arca da aliança. E Deus fala assim, olha, tanto côvado de largura, tanto de comprimento, tanto de altura, as tampas, terá uma argola do lado de ouro, as varas serão confeccionadas também revestidas de ouro, que ninguém poderá relar na arca. Então Deus dá os detalhes para como que seria feita a arca. E após a arca ser feita, ela deveria ser guardada e ficar exposta num tabernáculo. E o tabernáculo não poderia ser uma coisa simples, porque a arca da aliança estava, que era a aliança de Deus com o povo. E o que Deus faz? Deus derrama sobre Bezalel o espírito de inteligência, o espírito de sabedoria, o espírito que faria com que Bezalel conseguiria confeccionar e moldar todo o ouro, toda a prata, toda a madeira. Ele conseguiria forjar toda a pedra, ele conseguiria fazer tudo de uma maneira linda, porque o Espírito de Deus desceu sobre ele, e sobre ele para realizar essa missão.
Quando nós pegamos no livro de Juízes, no capítulo 14, vai mostrar para nós que Sansão, quando ele vai descer para Tâmara, ele chega lá e ele se apaixona e gosta de uma filha de um filisteu. E ele volta para casa e fala: pai, mãe, olha, eu gostei de uma menina lá que é filha do filisteus. E o pai fala: olha, Sansão, tanta menina, mas logo a filha de um filisteu. E Sansão ali bate no peito e fala assim: sim, a filha de um filisteu. E aí nisso os pais acompanham Sansão até Tama para conversar com a menina. Só que ao chegar perto da vinha, um grande leão vem atacar Sansão. No momento que o leão vem em direção a Sansão, o Espírito de Deus desce e apossa de Sansão. E Sansão pega, destrói aquele leão como se fosse um simples cordeiro. Mas o porquê que eu estou dizendo isso para você, amado? Eu estou falando para você que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha para completar a missão. Ele vinha para algo designado. O Espírito Santo não era todos que clamavam, não era todos que teriam o direito de ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vinha direcionado a fazer a determinada missão. Ele vinha quem Deus escolhia, mas também via muito sobre profeta, rei e sacerdotes. Ah, amados, mas existia uma promessa no livro de Joel, que um dia, esse Espírito Santo de Deus, ele seria derramado sobre toda a criatura. Mas quando seria esse dia? E aí a gente entra no Novo Testamento, e eu vou trazer a visão de 2 evangelistas para você. Quando nós pegamos o primeiro evangelista, o evangelista São Lucas, ele vai falar para nós que quando o arcanjo Gabriel chega e vai falar do nascimento de João Batista para Zacarias, e ele fala: olha, no ventre ainda de Isabel, João ficará cheio do Espírito Santo. Ei, mas quando seria isso? Porque a Bíblia não vai falar que naquele mesmo instante, já João estava repleto do Espírito Santo. Começa a mudar a ordem das coisas. O Espírito Santo, ele já não vai diretamente para aquela missão. Ele é apenas anunciado pelo arcanjo, mas ele não vai direto à missão. E aí o arcanjo Gabriel chega à Virgem Santíssima: e tu conceberás um filho que será do próprio Espírito Santo. E aí Maria, através do Espírito Santo de Deus, recebe o Espírito Santo, e ela fica grávida de Jesus. Olha, amado, o Espírito Santo, ele veio e foi derramado para uma missão. Então, quando ele é derramado, ele faria o filho e já voltava. Mas olha o que acontece. Porque quando eu estou com o Espírito Santo de Deus, eu não posso me contentar em ser quem eu sou, e eu tenho que sair e fazer sempre a vontade de Deus. E por mais que a minha vontade é ir para a esquerda, e tenho que ir para a direita, porque a vontade de Deus é a direita. E Maria sai em missão e vai para a casa de Santa Isabel. Então, amados, quando Maria chega na casa de Santa Isabel, São João, ele fica repleto do Espírito Santo no ventre. Opa, mas espera aí, o Espírito Santo já não desce direto, de modo direto de Deus a um ventre. O Espírito Santo, ele chega a São João através da Virgem Maria. Então nós começamos a ver que a Virgem Maria, ela passa a ser uma intermediadora do Espírito Santo até nós. Ah, amados, e São Lucas vai revelar mais para frente. Simeão foi ao templo porque o Espírito Santo o conduziu. Vai dizer mais para frente, Jesus foi batizado porque o Espírito Santo desceu sobre ele.
Jesus foi ao deserto porque o Espírito Santo o levou ao deserto. Então nós começamos a ver que o Evangelho de São Lucas nos mostra e nos prefigura um Espírito Santo ainda que vem fazer missão, mas que ele fica fixo na Virgem Maria. E já vai nos mostrando que não tem como eu chegar até o Paráclito se eu não passar pela Virgem. E agora eu quero falar para vocês sobre a visão de São João. Como que o evangelista São João, ele vai nos relatar sobre o Espírito Santo. E fica uma lição para você estudar na sua casa. João, capítulo 14 até o capítulo 17. Estudem, vale muito a pena. Amado, João 14:1 vai mostrar para nós que Jesus, quando ele olha no coração dos seus discípulos, ele vê uma muita aflição, porque já estava chegando a hora do mestre partir e os deixar. E como eu, apóstolo, discípulo de Jesus, vou fazer longe do mestre? Como que eu ficarei longe de Jesus? E a aflição bateu no coração daqueles discípulos. E Jesus, pela sua onipotência, onipresença, onisciência, Jesus enxerga dentro do coração essa aflição que cabia, que estava dentro deles. Ah, amados, quando Jesus, ele olha para isso, ele fala assim, está lá em João 14:16, eu subirei ao monte, eu rogarei ao Pai, para que Ele vos manda outro Paráclito. E aí ele vai continuando em João 14:17, o Espírito de verdade, aquele que te mostrará tudo. E aí você vai lendo, e ele vai prefigurando, e ele vai dizendo quem é o Espírito Santo. Quando ele chega lá em João 16:13, e fala, quando meu Pai vos mandar o outro Paráclito, o Espírito de verdade. Então nós vemos que Jesus pede no capítulo 14, e no capítulo 16, ele já nos dá a afirmação que o Espírito Santo, ele viria até nós. E aí, amado, há o momento da grande ascensão, onde Jesus, ele vai ao céu. E nisso os discípulos se vê sozinhos, e eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando eles todos escondidos com medo, eles desesperados, porque o amado de sua alma não estava mais com eles. Ei, mas lembra que Jesus disse lá em Atos 1, não vos afastais de Jerusalém. E eles vão para aquele quarto, no segundo andar, aonde estava a Virgem Santa Maria. E eu fico imaginando Maria com toda a sua doçura, falava, calma, calma, ele prometeu, meu filho prometeu, que o Espírito Santo descerá, vamos orar. Amados, quando eles oram, o Espírito Santo de Deus desce sobre aquele povo, e eles perdem o medo e já saem a anunciar o Evangelho. E eu quero dizer para você, amado, que nessa noite, nessas 36 horas de Pentecostes, tem que haver na sua vida uma verdadeira conversão. Nós não podemos mais deixar nos levar pelo eu. Nós não deixamos mais poder nos levar pelo eu acho.
nós temos que perder essa intriga de pessoas com pessoas. Porque o Espírito Santo de Deus, amado, ele não quer isso. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele quer uma união fraterna entre nós. E quando você recebe o Espírito Santo de Deus, e eu creio que o Espírito Santo de Deus será derramado na sua vida, amados. Existem 4 coisas que o Espírito Santo de Deus, ele provoca em você. A primeira coisa, o Espírito Santo de Deus, ele vai te convencer pelo pecado. O Espírito Santo de Deus vai falar para você assim: olha, não faça isso, que isso é pecado. Não faça aquilo, que isso é pecado. Caminhe por aqui é o caminho certo. Não vai por ali, porque se for por ali vai dar errado. Você vai se desviar. O Espírito Santo de Deus é aquele que te acusa e te alerta. Sabe aquela voz que diz: não faz isso, porque isso é pecado? É o Espírito Santo de Deus que está soprando no seu ouvido, para você não cair em pecado. E olha, amado, que o demônio, ele é astuto. O demônio, muitas vezes, você chega no confessionário, e você fala assim: eu não tenho que confessar para o padre. Você sabe por quê? Porque nós nos preparamos mal antes de ir confessar com o padre. Porque o ideal de quando nós formos confessar com o Padre, é nós clamarmos ante o Espírito Santo de Deus, para que Ele abra a nossa mente e mostre aquele pecado que o próprio demônio está ocultando. Mas do ano passado, no domingo de Ramos, eu vim na paróquia, foi uma bênção. Mas na hora que eu cheguei em casa, que eu fui tirar a camiseta, meu filho, ele olha nas minhas costas, e ele fala: nossa papai, tem um monte de pintinha nas suas costas e manchinha roxa. E aquilo me dá um desespero. Eu falei: mas não está coçando, vou tomar um antialérgico. Tomei o antialérgico, amanheci e ainda estava aumentando. Falei: vou ao médico. Fui no médico, isso 1h da tarde, cheguei: doutor, o que é isso daqui? Já está aumentando, não está mais nas costas, já estava no braço. E o doutor falou assim: olha, deve ser alguma alergia, alguma intoxicação alimentar, alguma coisa que você deve ter comido. Qual que é o remédio que você está tomando? Eu falei: estou tomando esse antihistamínico. Aí ele disse assim para mim: não, vamos mudar para esse que é mais forte. Eu falei: tudo bem, mudamos. Amado, mas as pintas não diminuíam. E para ajudar, na terça-feira começaram a dar coceira. Eu estava me dopando de antialérgico. Porque no meu coração, eu sabia que se eu fosse um médico, eu poderia perder a Semana Santa. E aquilo era uma dor que daria no meu coração, perder a Semana Santa. Mas chegou na quinta-feira santa, onde eu não aguentava mais. Falei para minha esposa: vamos no médico. E olha, amado, me falar ir no médico, que o negócio não estava legal. E eu fui ao médico. Cheguei, na hora que fiz exame de sangue, o médico falou assim: você está com dengue. Falei: mas doutor, eu estou tendo Semana Santa. Ele falou assim: ó, se você for um pernilongo, ele te picar, e picar mais 10 pessoas pode contrair a doença. E aquilo me contraiu dentro do meu coração uma profunda tristeza. E eu fiquei dividido em estar perto do meu amado, ou poupar a vida do meu irmão que estava do meu lado. E eu escolhi, amados, poupar a vida do meu irmão, e aquilo foi uma dor que deu dentro de mim. E eu não participei da Semana Santa. Aí, amados, no final de semana seguinte, já por outro motivo, que graças a Deus, já na terça já não tinha mais nada, eu não pude ir na missa ao final de semana. Então o que eu disse? Vou confessar.
E olha, é aí que eu falo para você, que como o demônio ele é astuto. Quando eu fui confessar, eu cheguei para o Padre Anderson e disse: Padre, olha, eu não fui numa missa final de semana agora, mas o que está doendo no meu coração é ter perdido a Semana Santa, Padre. Eu não aceito, Padre, porque, olha, e contei toda a história que eu contei para vocês para o Padre. E você sabe que o Padre olhou dentro dos meus olhos e me disse, falou: Evandro, o demônio deixou você cego. Você focou na Semana Santa, sendo que você já viveu o sacrifício que é vivido no altar dentro da sua casa. E o demônio não estava querendo te revelar que o verdadeiro pecado estava no final de semana seguinte e que você não foi à Santa Missa. E a partir daquele dia, amados, eu passei a entender que para nós termos uma vida de santidade, é preciso caminhar com o Espírito Santo, para que Ele abra o nosso ouvido, o famoso éfata no nosso ouvido, para que nós conseguimos fazer uma verdadeira confissão, para nós tivermos uma verdadeira conversão. Então a primeira coisa, amados, que passa uma pessoa que sofreu um batismo pelo Espírito Santo, é que ele vai te acusar pelo pecado que você comete. A segunda coisa, amado, o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina sobre a verdade. Amados, quando Jesus, e ele chega para os seus discípulos e fala: e vós, quem dizeis que eu sou? Elias, que fala para aí que eu sou Elias, algum outro profeta, e ele fala: e vós, quem dizeis que eu sou? Eles ficam quietos. Mas aí Pedro fala assim: tu és meu Senhor, o Filho de Deus. Jesus olha bem para Pedro e fala assim: ó, isso não pode ser revelado pela carne, mas foi meu Pai que está no céu que revelou em ti, e a revelação que veio para Pedro foi através do Espírito Santo. Então a segunda coisa, o Espírito Santo vem nos ensinar a verdade. E quem é a verdade, amado? É Jesus. Jesus vai dizer para nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu só posso afirmar isso, eu só posso acreditar nisso, se realmente eu tiver com total unção ao Espírito Santo. Eu só posso acreditar que cada linha desta palavra de Deus foi escrita por Deus, se eu estiver com o Espírito Santo. Porque se eu não tiver com o Espírito Santo, amado, só é apenas o livro mais lido do mundo, e só e nada mais. Mas não passa de uma mera história. Ah, amados, mas quando eu estou com o Espírito Santo de Deus, essa é uma palavra viva. Essa é a verdade que eu acredito. Essa é a palavra que no momento de tribulação, que eu abro para orar, Deus fala comigo e fala com você. Então a segunda mudança de vida que você sofre quando o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, está em você, é saber a verdade. Ensina sobre a verdade. A terceira coisa que o Espírito Santo de Deus vai fazer em você é nos ligar diretamente a Jesus. Evandro, como assim nos ligar a Jesus? Amados, eu vou resumir um testemunho da minha vida, de quando meu pai faleceu. E foi a primeira vez naquele dia que eu escutei Deus falar comigo. No momento que eu montei num carro, um dia tive a oportunidade de contar esse testemunho com mais detalhes, que eu montei num carro, onde eu sabia que era apenas um acidente, e eu montei num carro ciente de que a morte do meu pai era só um acidente, que nós paramos num posto policial, eu e meu tio pergunta: você ficou sabendo de um acidente que teve? O policial falou: não fiquei sabendo de nada não. Olhei para o meu tio já sabia que meu pai tinha morrido.
Meu tio, falei, tio, o pai não morreu. Amados, fechei o olho, 1 milésimo de segundo. Mas Deus não trabalha no cromos, trabalha no kairos. Deus veio no meu coração e disse a seguinte frase: o seu pai está morto, mas eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Em vez de você ser consolado, tu consolará. E assim foi, amados. Eu consolei minhas tias no velório. Eu escutei Deus falar comigo. Mas entenda que eu escutei Deus falar comigo, fui para a igreja, comecei a tocar na igreja, participava da igreja, tocava de sábado, de domingo na igreja, mas quando tinha qualquer evento, qualquer festa, onde que eu estava? Não estava na igreja, estava na festa. Você sabe por que isso, amado? Porque faltava em mim algo que me ligasse a Jesus diretamente. Jesus veio e falou comigo. Eu escutei Jesus falar comigo. Mas faltava o Espírito Santo. Porque Jesus, Ele é a videira. E nós somos os ramos que vai dar fruto. Mas os ramos só darão fruto se estiver ligado a Jesus. E a ligação entre Jesus e os frutos é o Espírito Santo. Amado, eu só estou hoje aqui anunciando o Evangelho para você, porque em 2008 eu entrei no grupo de oração Maranatá, e lá eu sofri um batismo no Espírito Santo, onde que ali a minha vida mudou e transformou. Aonde que ali, o Jesus que eu escutei falar, o Jesus que me fez várias libertações na minha vida, o Jesus que trabalhou sempre em minha vida, não era mais o Jesus distante, mas eu tinha o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que me ligava diretamente a Jesus, e consequentemente, me ligava diretamente a Deus Pai. A terceira coisa é que o Espírito Santo te ligará e deixará você com uma profunda intimidade com o Senhor, e a partir dessa ligação com a videira, você dará frutos para a igreja. A quarta coisa que o Espírito Santo dá para nós, quando nós estamos repletos dele, ele nos dá a audácia de anunciar o Evangelho. Quando Saulo estava indo em caminho de Damasco, Saulo, vem da tradução, concedido por oração, uma grande luz aparece, ele cai do cavalo, e ele fala: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí, nisso, Saulo continuou, mas cego, sem poder enxergar. E eu vou dizer para você, amados, que foi os 3 dias de escuridão mais felizes de Paulo. Porque foi 3 dias que o Senhor falou toda a sua história e a sua vida para ele. Foi 3 dias de profunda intimidade com ele. Ei, mas vocês lembram do discípulo que eu falei para vocês? Que quando o amado não estava mais próximo, o coração já tinha medo, porque faltava aquele que ligava a Jesus e fazia com que os discípulos davam fruto. Faltava o Espírito Santo. E Jesus já sabia disso também, que ia acontecer com Saulo. E Jesus fala para Ananias: vai lá e batiza ele. E por que Jesus vai falar assim, batiza ele? Porque Jesus sabia que quando o Espírito Santo de Deus descia sobre Saulo, que depois do batismo se tornar Paulo, o pequeno, o menor, depois que descia o Espírito Santo sobre ele, ele estaria ligado com Jesus, estaria ligado com Deus, e daria frutos para a igreja. Amados,
O Espírito Santo de Deus, Ele não está distante. Ele está aqui, ó. Ele está me ligando a Deus. Ele está te ligando, você na sua casa a Deus, para que você possa dar frutos. Amados, você lembra que eu falei para vocês que quando eu orava para essa noite, que Deus tinha falado que na casa de quem estivesse nos acompanhando, um grande Pentecostes iria acontecer? Chegou o grande momento, amado. Chegou o grande momento do Espírito Santo, Ele se entrelaçar e habitar no templo vivo que é você. Chegou o grande momento do Espírito Santo de Deus fazer morada dentro de você, do seu templo e da sua casa. Chegou a hora, amado, e eu vou mais longe. Não é só para você agora. Eu convido vocês a pegar o seu celular. Se você estiver acompanhando agora, e aonde vocês estão acompanhando, se é pelo YouTube, se é pelo Facebook, compartilhe esse momento. Se você tem grupo de WhatsApp, compartilhe esse momento. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer habitar na casa sua, na sua vida e na casa dos seus. Enquanto o ministério vai tocando, eu convido vocês a pegar o seu celular agora e ir compartilhando. Amado, que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a sua família e sua casa. E esse é o momento que a terceira pessoa da Santíssima Trindade unirá você a Jesus Cristo e a Deus. E você, amado, passará a dar frutos para o Senhor. Vai compartilhando agora. Eu já vou compartilhando aqui também. Enquanto o ministério vai tocando, vai compartilhando. Chega a glória de Deus, eis a promessa que jamais falhou, já resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver esse amor apaixonado, adorador. Sei que do trono da graça que vem o Consolador desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei a glória do Rei nos alcançou, em nós habitou. Shekinah Desce do céu, desce do céu sobre nós. vai proclamando. Espírito Santo desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei a glória do Rei nos alcançou, em nós habitou. Vai agora clamando na sua casa: vem Espírito Santo, vem, ó Paráclitos. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Enquanto o ministério vai cantando, vai clamando: Espírito Santo, vem Espírito Santo. Fidelidade é igual respirar para sobreviver.
aviva em mim esse amor, para honrar teu chamado, Senhor. De santidade inflama meu ser, fogo abrasado. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar, ó terra tremei, a glória do Rei nos alcançou, em nós habitou, Shekinah. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar, ó terra tremei, a glória do Rei nos alcançou, em nós habitou. Vai soltando sua voz, amado, em sua casa. Vai soltando sua voz, amado. Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar, ó terra tremei, a glória do Rei nos alcançou, em nós habitou, E o Senhor foi tocando no coração dos servos que estão intercedendo por mim. A primeira revelação que o Senhor trouxe: você que perdeu o emprego em março, vendedor de loja, seu emprego será restaurado nos próximos 2 meses. Toma posse, amado. É para você que está nos acompanhando. Toma posse desse momento, porque era a promessa de Deus para essa noite, que esse Pentecostes chegaria na sua casa. E dá testemunho, amado. Manda no site da Pascom, da Paróquia Cristo Redentor. Jesus liberta uma jovem do vício de remédios. Você está pronta para vomitar, você está com ânsia. Não segura, amada, a sua ânsia não. É o Senhor que está te libertando agora do vício. Toma posse e creia. Esse vício não pertence mais a você. Deus está libertando uma esposa do vício do jogo. Você, mulher, que tem vício de jogos de bingo, de máquinas de caça-níqueis, o Senhor está libertando você agora. Você sabe por quê? Porque você abriu o seu coração para que a ação do Espírito Santo se fosse presente na sua vida. Oi, Ashura canta e arrabaria canta e arrashurabaria canta e arrabaraê. Oi, arrabaria shurabaria canta e arrabaria shurabaria canta e arrabaraê. E o Senhor vai mostrando para mim agora uma mulher que está acompanhando pelo celular, deitado na cama. Você está deitada do lado do seu marido, e você ora muito pelo seu marido, que ele está acometido pelo vício do alcoolismo. O Senhor pede agora para você: impõe as suas mãos sobre o seu marido neste momento, e faz um batismo nele no Espírito Santo, porque vocês foram casados na igreja, vocês são uma só carne. Oi, Ashura canta e arrabarie. Oi, arrabaria Ashura canta e arrabaria Ashura baria canta e arrabá. Xandarabaria canta e arrashura canta e arrabarie. Oi, arrabaria canta e arrabaria canta e arrabarashu e arrabá. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo.
desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei, a glória do Rei nos alcançou, em nós habitou. Shekinah. Teve uma mulher que nos acompanhava pela rede social, que vivia muitos anos com o luto da perca do seu marido. E no momento que eu dava o testemunho da morte do meu pai, você sentiu como se fosse liberta desse luto, e você foi liberta do luto pela ação do Espírito Santo de Deus. Você que está aí na sua casa, dá um glória a Deus, porque você foi liberta desse luto que você vivia. Oi, Ashura canta e arrabarie, Xandara canta e arrabaria, Shurabaria canta e arrabarie, Xandarabaria canta e arrabaria canta e arrabarae. Oi, arrabaria, Shurabaria canta e arrabaria, Xanda e arrabarae. O Senhor me mostra uma pessoa, um homem, que sofre de gastrite, e no momento da oração, você foi colocando a mão no seu estômago, e você sentiu um grande queimar. Você falou: meu Deus, minha gastrite está atacando. E não é gastrite, é o fogo do Espírito Santo de Deus que está te curando, que está te libertando dessa gastrite que você já tem há mais de 10 anos. Toma posse, amado. Oi, Ashurabaria canta e arrabarie, Xandarabaria canta e arrashurabaria canta e arrabarie. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei, a glória do Rei nos alcançou, em nós habitou. Desce do céu, desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei, a glória do Rei nos alcançou, nos alcançou. Toma posse. Canta e arrabaria, chora, canta e arrabaria. Oi, arrabaria, canta e arrabaria. O Senhor está mostrando um leito de hospital, que tem uma pessoa nos acompanhando, que está de acompanhante em um leito de hospital. O Senhor está pedindo para você agora impor as suas mãos sobre a pessoa que você está acompanhando no hospital, e vai clamando que o Espírito Santo de Deus seja derramado na vida dessa pessoa agora, para que a cura chegue de uma maneira completa, para que ele seja ligado aos céus, a Jesus, através do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vamos mais uma vez. Desce do céu. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei, a glória do Rei nos alcançou, em nós habitou. Shekinah. E você que está em casa agora, você que pode,
Dê uma grande salva de palma ao Espírito Santo de Deus, porque a sua casa agora não é mais a sua casa agora, ela é um cenáculo onde o Espírito Santo de Deus está agindo. Palmas para o Espírito Santo de Deus. Viva o Espírito Santo! Viva! Quero convidar aqui o irmão Gustavo, que vai se colocando aqui, que vai estar me substituindo. A palavra-chave era família. Nós tivemos 57 pessoas que escreveram a palavra-chave. E eu vou escolher a data do meu aniversário, dia 3/03. E o nome é Cleane Santos. Cleane Santos. Aparece na secretaria para retirar o seu prêmio. Deus abençoe você, minha irmã, que nos acompanhou. Deus abençoe a vocês todos que nos acompanharam. Que vocês continuem nos acompanhando, pois são 36 horas de bênção derramada na sua casa. Eu quero convidar o meu irmão Gustavo para estar aqui do meu lado. Eu quero convidar todos os intercessores que estão aqui. Eu quero convidar que você também está em suas casas agora. Rezem comigo para o meu irmão Gustavo, um menino de bênção, abençoado, um menino de fé mesmo, que sempre está no trabalho da Igreja Católica, porque viveu uma profunda intimidade com o Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, eu clamo agora sobre a vida do Gustavo, o Espírito Santo de Deus, para que não seja mais o homem, mas o Gustavo que está aqui, mas que Tu venha falar através dele aos corações que estão necessitados e precisando. E para bem melhor rezarmos, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Evandro. Deus te abençoe, que sempre te conduza nesse caminho, no seu ministério. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. É uma alegria imensa estar aqui junto com vocês aí de casa, nós aqui da paróquia. E eu queria compartilhar com vocês, né? Nós teremos novamente o sorteio, né? Anteriormente, a palavra-chave foi família, mas a palavra-chave de agora será o tema da pregação que eu irei conduzir, que é vida no Espírito Santo. Então você vai entrar, você que já está aí, acessa lá o Face, entra nos comentários, escreva lá, vida no Espírito Santo. E aí então nós sortearemos ao final da partilha da palavra, mais essa lembrança que a paróquia oferece a todos vocês que estão participando conosco por todas as redes sociais de comunicação. Amém? Eu convido agora a minha irmã querida de caminhada,